Eu tinha 37 anos e até então nunca escutei essa história do meu pai, essa ligação do meu pai com o cônsul japonês. E naquela época, não sei se as pessoas vão lembrar ou conheceram, tinha um senhor que fazia o jornal Yiddish no Bom Retiro. Era um senhor já, um judeu, um senhor Yiddish de idade, e ele se dedicava a fazer o jornal Yiddish, que tinha umas 2, 3 folhas. Ele ia nos casamentos e fazia, você quer colocar um Mazel Tov? E ele punha no jornal dele, mais alto, porque as pessoas pagavam como anúncio e ele vivia disso. E numa dessas edições ele coloca do Sheita Pleitat que eles estavam procurando alguém que tivesse conhecido o cônsul japonês, Sugihara. Naquela ocasião eu estava na fábrica lá em cima, minha mãe pega o interfone e fala: Joy, desce aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Tá bom, desci, olhei, ela pega o jornal e me mostra: quem conheceu o cônsul Sugihara? Eu falei: que eu saiba, ninguém. Eu não conheço ninguém. E nem sabia que existia o cônsul Sugihara. Eu falei para ela: e você conhece alguém? Ela falou: conheço. Eu falei: quem você conhece? Ela falou: teu pai. Que? Teu pai trabalhou com ele. Eu falei: mas como essa história aqui? Como meu pai trabalhou com esse cônsul japonês? Daí minha mãe fala: Aí que a gente ficou, eu, minha irmã, e a gente ficou sabendo dessa história do cônsul japonês. Então, o que acontece? Eu vou começar falando um pouco do... Mas colocaram no jornal? Não, ele colocou uma chamada, porque... Sim, daí eu liguei no Sheita Pleitat porque ia haver uma... Porque ele já tinha morrido, né, o cônsul, mas para a esposa do cônsul iam fazer uma homenagem grande para ela na hebraica. Então eles perguntaram, eventualmente, alguém aqui, eles queriam saber se alguém recebeu o visto. Eles nunca iam imaginar que ia aparecer uma pessoa que houvesse então trabalhado com ele nessa tarefa de conceder os vistos. Daí eu liguei lá e marcamos, fomos lá, e meu pai teve nessa homenagem, depois vai ver a foto aqui na hebraica, no consulado japonês, no clube japonês, e foi uma semana intensa, com entrevista para o jornal, para o Estado, para a Folha, teve na televisão, e assim foi. E a gente ficou sabendo dessa história mais ou menos em setembro de 95. Por a homenagem que fizeram. Por essa homenagem, porque se não fosse isso, não ia saber dessa história jamais. Então, eu vou falar um pouco do cônsul, depois eu vou falar um pouco dos meus pais, e depois eu vou juntar as duas histórias do meu pai com ele. O cônsul, ele se chamava Shiuni Sugihara ou Senpo, porque depende pela escrita japonesa, muitas vezes a pessoa lê ou Shiuni ou Senpo, conforme a pessoa lê. Então, mas chamavam ele de Shiuni Sugihara e as pessoas chamavam ele mais de Sugihara. Ele acabou sendo deslocado para ser o cônsul japonês na Lituânia. A esposa dele era a Yukiko, e segundo consta, esse cônsul japonês foi a segunda pessoa que salvou o maior número de judeus que se conhece. Eram mais ou menos 6 mil judeus, e se você extrapolar isso para os dias de hoje, desses 6 mil judeus que foram salvos, hoje dá um número mais ou menos de 40 mil pessoas, né, porque é 1 para 2, 2, 2, vai aumentando. Seria como se eles tivessem salvo hoje em dia 40 mil pessoas. O cônsul, quando ele fez essa tarefa de conceder os vistos, como eu falei, ele colocou em risco a carreira dele, o futuro dele, mas ele fez porque ele era uma pessoa humanista que acreditava na vida e acreditava nas pessoas. Então, em março de 39, ele vai para Kaunas, e Kaunas era do lado de Vilna, e Kaunas naquela época era a capital da Lituânia,
e ele vai para lá para abrir esse serviço consular. Por quê? Porque ele era fluente em alemão e fluente em russo. Ele, quando era jovem, ele começou a estudar inglês e línguas e se formou em russo e falava russo perfeito, como se fosse nascido na Rússia. E pela posição estratégica que era a Lituânia, porque estava do lado da Alemanha, e ele falava alemão perfeito, e do lado da Rússia, e ele falava russo perfeito, ele estava numa situação estratégica que ele podia ver deslocamento de tropas, e nos serviços consulares daquela época se fazia festas todas as noites. Eles tinham um serviço de buffet, tipo Good, tipo Menorá, que faziam festa todas as noites. E nessas festas eles conversavam e procuravam se arrancar informações um cônsul do outro, e assim eles ficavam fazendo um tipo de 007, né, James Bond, para arrancar informações e passar para a chancelaria do país. E naquela época, Kaunas, então, como eu falei, era a capital da Lituânia, e logo que ele assumiu, alguns meses depois, a Alemanha invade a Polônia. Isso foi em 1º de setembro de 39 e ele foi para lá em março de 39. Nessa época, Kaunas tinha 120 mil judeus, 120 mil habitantes, e desses daqui 30 mil eram judeus. E na Lituânia, os judeus começaram a escutar o que acontecia na Alemanha, só que nessa época eles não acreditavam o que eles estavam escutando. Falavam, isso que está acontecendo, judeus perdendo cargo, médicos não podendo mais exercer a profissão, professores sendo destituídos das escolas. Na Lituânia não se acreditava que isso pudesse vir a acontecer. Em julho de 1940, a Rússia invade a Lituânia. E os russos daí permitiam que os judeus pudessem emigrar da Lituânia e passar pela Rússia. E daí eu vou contar quais eram as coisas que eles exigiam para se permitir que os judeus pudessem passar pela Rússia. Para ir para a Europa já não era mais possível. O único país até então que estava livre era a Inglaterra, porque a Alemanha já tinha invadido praticamente a Europa toda. Então o único canal de fuga que tinha para aquela massa de pessoas era através da Rússia. Então essa mais ou menos é uma ideia do que aconteceu com a vinda do cônsul, e vou falar um pouco da história dos meus pais. Meus pais eram de Vilna, e Vilna naquela época era a Polônia, depois passou para a Lituânia. Minha mãe e meu pai, toda a família eram de lá, e minha mãe era a irmã caçula, e a família dela trabalhava com artigos de couro, luvas, casacos, botas, esses artigos de couro. E a família do meu pai trabalhava com móveis, então eles viajavam para vender na Alemanha, eles tinham passe de venda na Rússia, então eles eram daquela região de uma classe judaica média alta, porque a população judaica naquela região era muito pobre, mas eles estavam acima da média talvez pela profissão que eles exerciam. E naquela época Vilna tinha 200 mil habitantes, já era maior que Kaunas, e Vilna era a capital judaica, né, da Lituânia. Era um lugar onde teve o Gaon de Vilna, o famoso Gaon de Vilna, sinagogas, yeshivot, e uma vida judaica muito ativa, onde o judaísmo era muito profundo e as pessoas religiosas. E de 200 mil habitantes, mais ou menos 120 mil
que viviam em Vilna naquela época eram judeus. E no começo, antes da invasão alemã, minha mãe conta que naquela região não se sentia o antissemitismo, se vivia bem com os poloneses, com os lituanos, frequentavam praticamente quem frequentava os mesmos lugares, escolas, quem não ia em escolas religiosas, como aqui, a mesma coisa, tinham amigos, saíam, etc., e tinham uma vida em comum. E minha mãe conta que quando a guerra estourou, aqui a gente vai para o Guarujá, para Atibaia, lá não tinha praia, não tinha isso, eles iam para um lugar que chamava Dacia, que é o rio. Então eles iam para veranear ou passar as férias nesse lugar. E minha mãe conta que ela vê os aviões passando e entendeu que a guerra já tinha chegado. Então ela volta para casa, já não tinha mais como voltar, teve que voltar a pé, e assim foi. E ficou então a Alemanha, que tinha invadido a Polônia, e a Rússia, que invadiu a Lituânia. Eles ficaram, e eles tinham aquele pacto de não agressão, que durou pouco, mas nesse primeiro momento eles tinham um pacto de não agressão. Quando a Alemanha posteriormente quebrou esse pacto e atacou a Rússia e quis invadir a Rússia, e perderam a guerra por causa do frio russo. Então, quando os russos entraram, cada pessoa, como eles eram comunistas, né, naquela época, cada pessoa teve que dividir o seu apartamento, a sua casa. Então, cada um podia ocupar um quarto da casa. Isso eles passaram, a família dela também na Bulgária. E dividiram a casa, mas como meu pai tinha um irmão, o Loba, que era um médico muito famoso e conceituado, ele era dermatologista em doenças infecciosas, foi permitido que ele ficasse com 2 quartos, um para viver, ele e toda a família, e um para poder atender as pessoas que vinham em busca e falam que ele era diretor do hospital da cidade. E naquela época tinha muitas doenças infecciosas, né, que os soldados pegavam, então ele tinha um trabalho muito importante, e isso que também ajudou muito a salvar eles. E meu pai naquela época trabalhava com peles, ele era peleteiro e pertencia ao sindicato dos peleteiros. Então aqui as histórias vão começar a se juntar. Quando a Alemanha invade a Polônia, a massa de judeu começa a fugir para a Lituânia, porque lá estavam os russos, e os russos até então não perseguiam os judeus. E muito bem, eles ainda iam conceder possibilidade desses judeus passassem pela Rússia para fugir. Então, começou a vir um grande número de pessoas fugidas da Polônia em direção à Lituânia. E ficaram sabendo desse cônsul japonês, da possibilidade que tinha, e essas pessoas foram se concentrar em frente à embaixada do Japão em busca de um eventual visto japonês, um visto de trânsito. Por que esse visto de trânsito? Porque na Lituânia tinha um cônsul holandês que se chamava Jan Zwartendijk, e tinha esse cônsul Sugiara. O cônsul holandês tinha autorização da Holanda para conceder vistos para os judeus poderem ir para Suriname, para as Guianas, para Suriname e para Curaçao. Só que, como eu acabei de explicar para vocês, não dava para vir em direção à Europa, porque a Alemanha já tinha invadido a Europa, com exceção da Grã-Bretanha. Então a única saída era pelo leste europeu, pela Rússia. E aqui as histórias vão se juntar. Por quê?
para cruzar a Rússia, você tinha que ter autorização da NKVD. Que era a NKVD? É a atual KGB, a Polícia Secreta Russa. Você não podia transitar de uma cidade para outra ou entrar num trem na Rússia se você não tivesse esta autorização. E essa autorização era difícil de conseguir. Meu pai pertencia, como eu contei para vocês, ao sindicato dos feleteiros. Um dia, numa reunião do sindicato, aparece um coronel russo. Ele aparece, está tendo a reunião do sindicato, e esse coronel pergunta para as pessoas que estavam lá: aqui, quem fala lituano, polonês, alemão, ídis e russo? Ele olha, ninguém se manifesta, meu pai olha, levanta a mão. Alemão, meu pai, e russo falava porque eles viajavam para vender móveis na Alemanha e na Rússia. Ídis se falava em casa. Lituano, porque ele ia na escola lá, e polonês porque ele sabia que era o país vizinho, também falava polonês. O coronel russo olha para ele e fala: amanhã de manhã, 7 horas da manhã, você se apresenta na NKVD. Meu pai ficou branco, quase desmaiou. Imagina um judeu indo na NKVD. Tá bom. Mandou ir, tem que ir, não tem jeito, né? Dia seguinte, meu pai vai lá. E o coronel russo explica para ele qual vai ser a função dele. Oi? Ele virou membro dessa organização. Não, NKVD era a Polícia Secreta Russa. Ele era judeu? Ele era judeu, ele não pode ser membro da... Então... Ele foi porque esse coronel russo convocou ele. As pessoas não sabiam o que ele foi fazer lá. Então ele chega lá, esse coronel russo chega para ele e explica, né? Jacó, que naquela época meu pai também chamava ele de Yasha, que é Jacó. De quê? Yasha, que é Jacó em russo é Yasha. Você vai conceder os vistos, na verdade não, as autorizações, para as pessoas embarcarem no trem Transiberiano. O que era o trem Transiberiano? Era uma ferrovia que foi recém-construída e cruzava a Rússia toda. Ela cruzava a Rússia toda e ia até Vladivostok. De lá, as pessoas ou iam para o Japão ou iam para a China, mas já conseguiam fugir da guerra que estava chegando desse lado. Então, só ver onde eu anotei. Em que ano você está? Eu estou em 40. Então, o cônsul japonês, ele pergunta pro Ministério do Exterior dele, ele está vendo aquela multidão de judeus na porta dele, e ele, por 3 vezes, manda telegrama pro Ministério, perguntando se ele poderia dar esse visto de trânsito para as pessoas passarem pelo Japão. E por 3 vezes o pedido foi negado. A resposta do Ministério do Exterior do Japão, a resposta foi essa: a respeito dos vistos de trânsito pedidos previamente, aconselho a não expedir qualquer visto para viajante, nem empresa com partida garantida do Japão, sem exceções, não esperamos mais pedidos, assinado Ke Tanaka, ministro do Exterior do Japão. Com isso, o ministro do Japão, ele fecha a porta para que o cônsul Sugihara pudesse dar os vistos e as autorizações, né, para as pessoas poderem ir para o Japão. Sem o visto dele, os russos não deixariam as pessoas passar. Sem a autorização do russo, as pessoas não passariam. E sem o cônsul holandês, que dava o visto para Curaçao, também. Então eram 3
3 itens que deveriam ser cumpridos para que as pessoas pudessem obter esse canal de fuga. E esse cônsul, ele é, como eu falei para vocês anteriormente, ele era humanista, ele era uma pessoa humanista, e ele fala com a esposa dele o seguinte pensamento: que a vida humana é muito importante, ser virtuoso na vida também é muito importante. E ela escreve: meu marido e eu conversamos sobre os vistos antes de emiti-los. Entendemos que tanto o governo japonês quanto o alemão discordam das nossas ideias, mas apesar disso, a gente vai em frente. O Japão naquela época se aliou à Alemanha e fez parte do eixo. Agora, começa um dilema para o cônsul. Ele era samurai. Samurai é daquelas pessoas assim, né? Que acostumadas a receber ordens, e as ordens recebidas, seguir as ordens. Ele recebeu ordem do chefe dele para não conceder o visto, mas ele está olhando pela janela dele e tem milhares de pessoas lá fora esperando uma atitude dele. Então, o conflito dele: eu sigo aquilo que eu sou, o meu pensamento tipo samurai, ou sigo a minha natureza humanista? Então, ele tem um pensamento que um samurai pensa. Ele colocou esse pensamento: nem mesmo um caçador pode matar um pássaro que voa em sua direção em busca de refúgio. Então, ele pensa dessa maneira: se as pessoas vieram até mim, aquele pensamento de samurai, ele se perde. Eu tenho que ajudar essas pessoas. Então ele se reúne com a família dele. Os filhos eram pequenos ainda, mas ele se reúne com a família dele, com a esposa, e coloca a real situação: se eu fizer isso contra o governo, a ordem do governo, no futuro nós vamos ter problemas, porque alguma represália eu vou ter por parte do governo japonês. Mas eu não posso abandonar essas pessoas, que se eu abandonar elas, eles já se escutavam o que acontecia com os alemães vão chegar, logo vão chegar, a guerra estava avançando, eles vão matar essas pessoas. E a família dele decide, junto com ele, assumir o risco e conceder o visto de trânsito pelo Japão para aquelas pessoas. Então, aí começa o trabalho. Eles começam a conceder mais ou menos uma média de 300 vistos por dia, sendo que isso era o trabalho dele mensal. E ela fala que ela ficava na escada olhando, e ele ficava de manhã até de madrugada, até a mão dele não aguentar mais, fazendo os vistos. No começo ele fazia como tinha que fazer, o registro, mas se tornou impraticável, porque eram tantos vistos que se tornou uma coisa impraticável. Ele parou de registrar, ele só emitia e dava. Bom, o que fazia? O passaporte com esse visto ia para desse visto de trânsito, ia para o cônsul da Holanda. O cônsul da Holanda dava o visto de entrada para as Guianas, para Curaçao ou para outra Guiana. Isso daqui ia para Vilna, onde estava em Cavodê, onde estava meu pai. Meu pai olhava aquela documentação e expedia a autorização de trânsito para as pessoas poderem embarcar no trem transiberiano. Então, como eu falei, ele só não podia dar esse visto de trânsito para ex-militares, pessoas que estavam com passaportes falsos, ex-policiais, ex-chefe de partido político. E para vocês terem uma ideia, a extensão que era essa viagem, ela durava 1 mês. Essa viagem demorava 1 mês no trem, para ir de um lado para o outro da Rússia.
E enquanto meu pai trabalhava nessa questão da emissão dos vistos, os russos proibiam casamentos religiosos. E naquela época meu pai já tinha conhecido minha mãe e eles decidiram se casar. E o casamento foi feito de forma escondida, com um rabino ortodoxo, né? E foi marcado para o casamento ser, digamos, 8 horas da noite, e fica 8, 9, 10, 11, meia-noite, e nada do Jacó. Todo mundo já estava apreensivo, né? O que aconteceu? Ele fugiu, desistiu do casamento, não quer mais a noiva. 1 da manhã, 2 da manhã chega ele. Daí todo mundo preocupado, achou que ou ele foi preso, ou que aconteceu alguma coisa, né? E ele fala, não dava. Cada minuto é uma vida que a gente estava salvando. Não dava para parar de dar as autorizações para vir casar. Então, às 2 da manhã, assim ele fala, fizeram o casamento. Mas Ela ficou esperando até ele chegar. lógico, ela não tinha, como se fala em árabe, Negirata Breira, não tinha escapatória, né? Então, isso foi o casamento deles lá naquela ocasião. E eu vou dizer mais ou menos as datas para ter ideia. Essa questão demorou 29 dias. Os vistos começaram a ser concedidos em 31 de julho e se encerrou em 28 de agosto de 1940. Exatamente 29 dias foi possível trabalhar na emissão desses vistos e dessas autorizações. Os russos mandam fechar todas as embaixadas, então o cônsul japonês ele tem que deixar a Lituânia e ele volta para a Alemanha. E meu pai, que estava indo na Encavodé, ele é convocado por aquele coronel. Ele chega lá e o coronel fala para ele, Jacó, acabou. Hoje acabou, não tem mais vistos. Tá vendo esses 2 soldados que estão aqui atrás de mim? Eles vão te acompanhar até um lugar mais afastado da cidade, como se você estivesse sendo levado para ser fuzilado ou ser preso. Eles são soldados meus, eles não vão fazer nada com você, vão te deixar em lugar seguro, você se esconde e não volta mais. Tá bom. Levaram ele, deixaram ele. Meu pai pergunta para ele, isso que nós fizemos na verdade foi uma coisa que não era autorizada, não era permitida, nós fizemos uma coisa não permitida. Esse coronel na verdade era um coronel judeu. E ele falou, você pode ficar tranquilo, comigo não vai acontecer nada. Minha filha é amiga a filha de alguma pessoa muito importante no governo russo, e graças a essa amizade que ela tem, comigo não vão fazer nada, mas se te pegarem a partir de hoje te matam. Então eles vão te acompanhar, você se esconde. Meu pai foi e de lá ele voltou para casa onde ele estava, e assim foi. Os alemães vêm, a guerra vai avançando, os alemães invadem a Lituânia, né? Já tinham invadido a Polônia, os russos começam a fazer a evacuação, e o cônsul japonês, quando estava indo embora, no trem, ele ainda estava pela janela do trem emitindo vistos dentro do possível, estava emitindo os vistos. Na saída do trem, ele pega o carimbo dele, o carimbo consular dele, e dá para um judeu que estava lá na estação e fala, olha, agora vê o que você faz, vai fazendo, e mesmo assim, com esse carimbo que ele deixou, ainda se salvaram mais vidas, porque aquele judeu foi fazendo e foi carimbando e foi. E com isso, algumas pessoas a mais conseguiram se salvar. E só para terminar a história do cônsul, ele faleceu com 86 anos,
em 31 de junho de 1986. E ele falou assim, que eu posso ter precisado desobedecer no meu governo, mas se não o fizesse, eu estaria desobedecendo a Deus. Esse é um pensamento que ele colocou. E quando os alemães invadem então a Lituânia, invadem Vilna, eles começam a fazer a perseguição, montam o gueto, a população judaica é obrigada a se deslocar para esse gueto de Vilna. Meus pais conseguiram um apartamento que ficava na parede, né, do gueto, que era na parede entre o gueto e o lado de fora. E nesse primeiro momento, como o irmão dele era um médico muito conceituado e ele continuava administrando o hospital e atendendo as pessoas ainda na casa, os alemães deixaram eles. E meu pai, ele conseguiu através de um contato, o irmão dele, esse irmão Loba, que meu pai fosse trabalhar descarregando mantimentos que iam para o front russo, para o front de guerra russo. Então lá as comidas que chegavam eram as melhores que tinham. E meu pai conseguiu a simpatia do oficial alemão e ele permitia que ele, lá quando chegasse, ele comia o que ele queria e tentava, se pudesse, quando possível, contrabandear para o gueto alguma comida que ele pegava dessas que iam para o frente de luta. Uma vez, esse irmão dele, esse médico Loba, ele tenta contrabandear para dentro do gueto 2 pedaços de pão. Tinha 2 lituanos na entrada do gueto, que não sei como perceberam que ele estava com alguma coisa, revistaram ele e na revista perceberam que ele estava com esse pão. Daí queriam matar ele. Daí o oficial falou, você não pode matar ele. Ele é aquele médico que cuida do hospital, que dirige o hospital. Você matar ele, vocês vão para a corte marcial. Nosso superior vai acabar com vocês. Não podiam matar eles, precisavam dele. Porque quem estava lá não sabia gerenciar o hotel, o hospital. E o volume de doenças que os homens tinham, eles não sabiam tratar direito, ele sabia. Então eles precisavam dele. Pegaram ele e chicotearam ele. Meu pai conta que ele ficou meses sem poder sentar e encostar as costas, que ficou em carne viva da surra que deram nele. E assim foi. Só que chega uma hora que os alemães, a guerra vai correndo, os alemães começam a perder, e quando os alemães começam a perder, eles vão recuando, e quando eles recuam, eles começam a queimar a cidade e acabar com as provas. Então eles começam a fazer a extinção do gueto. As pessoas, como eu falei, eram levadas para o Ponar, lá elas eram mortas, já caíam na vala, e assim eles matavam as pessoas. Os pais do meu pai tinham negociado para um polonês, um lituano, esconder eles num sítio, pagaram tudo, estava tudo combinado. Quando chegaram, esse não permitiu que eles entrassem, eles tiveram que voltar. Quando voltaram, foram pegos e mortos. E assim foram as irmãs da minha mãe e toda a família. Como eles estavam na parede do gueto, uma noite eles fogem para o apartamento deles, que era do lado Goi. E lá tinha uma empregada que se chamava Stasia, uma Goi. E eles conversam com ela, e a Stasia concorda em esconder eles daquele lado, porque já estava a liquidação do gueto. Então meu pai, que ele era muito hábil, ele fez lá, vocês tinham o Keller.
cada apartamento tinha um keller, que era um porão, onde você guardava lenha e mantimentos para o inverno. Então meu pai fez de lenha, como quem olhasse por fora via lenha empilhada, só que dentro ele deixou um quadrado oco, e lá dentro ficou escondido durante 13 meses. Ele se escondeu, ele, o irmão Loba e posteriormente a minha mãe. Num primeiro momento a Estácia não deixou que minha mãe viesse, porque ela tinha medo que mulher é muito assustada, chora, vai fazer barulho, vão descobrir, se descobrirem matam vocês e matam eu e matam minha mãe, matam todo mundo. Então ela não queria minha mãe. Como ela gostava muito do Loba, e o Loba ficou insistindo para que ela permitisse que a minha mãe viesse também, porque o gueto estava sendo liquidado, depois de muita insistência ele permitiu que ela viesse. Então durante 13 meses eles ficaram nesse porão, onde eles não podiam sair de dentro daquela madeira, não podiam conversar, porque se falasse alguém podia escutar fora. Ela falou para as crianças que lá dentro ela viu ratos desse tamanho. Toma cuidado que eu vi rato desse tamanho lá no meu porão esses dias. Por quê? Ela tinha medo que as crianças entrassem e pudessem achar eles. Um dia caiu uma bola, meu pai com uma madeirinha pôs mais perto, e a criança falou: não, mas a Estácia falou, eu não vou entrar para pegar, a Estácia falou que aí tem rato grande. E daí quando o menino entrou, meu pai fez um barulho assim, ele pegou a bola e correu. Minha mãe fala que reconhecia as pessoas pelos pés. Quando passava ela sabia quem era, só pelos pés de ver as pessoas passarem. E assim eles ficaram 13 meses, subindo uma vez por mês para tomar um banho, e de pantufla, né, daquele sapato que não faz barulho. E ela vinha, trazia comida e pegava no horário as necessidades, e assim ela escondeu eles nesse período. E a mãe dela, que estava morando com ela no apartamento, não sabia do que ela estava fazendo. Era uma vez subindo, uma vizinha abre a porta, vê: ah, quem são esses? Ela fala: esses são meus primos que chegaram do interior, que minha mãe ainda tinha mais ou menos um pouco de feição polonesa, então passou. E uma vez quando eles estavam no apartamento, que eles subiram para tomar banho, os alemães entraram. Eles se esconderam no armário, embaixo da cama, eles ficaram lá, comeram, tal, e foram embora e conseguiu passar. E assim passaram esses momentos, e assim a guerra foi terminando. E minha mãe ainda estava, antes de vir para onde eles estavam, minha mãe ainda estava no apartamento dela. Eles trabalhavam, como eu falei, com luvas, com couro, com jaquetas de couro. Na liquidação do gueto, ela está no apartamento lá. Um oficial, ela fala que ela falava: eu vejo ele na minha frente hoje. Abre a porta, esse oficial alemão, ele abre a porta, ela fala, ela viu a elegância dele, o uniforme, a luva, a bota, brilhava que nem não sei o que, o capacete. Ele olha, ele vê todos aqueles artigos de couro, falou que a feição dele mudou. Ele fala para os soldados: aqui vocês não mexem. Eles ficam. Fechou a porta. O prédio que ela estava foi todo evacuado e as pessoas levadas para o Pornar, só ficou ela e as pessoas que estavam com ela no apartamento por causa dos artigos de couro. E assim, mais uma vez, a pessoa sobreviveu. E depois de 13 meses, os alemães vão embora, né, e voltam os russos. Quando os russos voltam, meus pais estavam no porão, a Estácia vai lá e fala: bom, é assim, vocês podem sair, os russos estão aqui, não se afasta daqui, não vai fora daqui, porque ainda estão matando judeus. Fica aqui perto, onde eu estou perto, e vocês ficam aqui perto. Tá bom. Meus pais estão lá, meu pai está olhando, tal. De repente, ele escuta atrás deles soldados russos falando: para. Meu pai vira para trás, começa a falar com eles em russo. Os russos começam a perguntar: quem são vocês?
Daí meus pais falam, não, nós somos judeus que sobrevivemos a isso tudo. Ah, vocês são judeus? Como vocês sobreviveram? Não, a gente estava escondido e tal. Ah, então vocês são colaboracionistas, vocês colaboraram com os alemães? Parede que nós vamos fuzilar vocês. Minha mãe começa a chorar, implorar, pede. Meu pai, a sorte que meu pai falava bem russo, conseguiu convencer eles que ele não eram colaboracionistas, eram judeus que se esconderam e que se salvaram. Bom, com isso, ele falou, vocês estão vendo esses cadáveres todos na rua? Vocês vão limpar a rua, eu vou voltar. Se a rua não estiver limpa, daí vocês vão ver. Com mais uma, se safaram. Outra ocasião que eles se safaram também perigosa, quando os alemães fugiam, eles incendiavam o local. Eles estavam no porão com a lenha, e o fogo, se avançasse para lá, ia pegar na lenha, ia queimar eles vivos. A Estácia sai na rua e fala para as pessoas, vem, me ajuda. Fazia assim, bombava água. Hidrante. Oi? Hidrante. Um hidrante. Daí a pessoa fala, imagina, Estácia, isso daqui já está há anos que não funciona, está enferrujado. Não, mas vem, me ajuda. Fizeram o coisa e saiu água e conseguiram apagar o fogo. Então, uma sucessão de milagres que fez com que eles pudessem atravessar todo esse período, né? E passar toda a guerra. De 120 mil judeus que tinha em Vilna, sobreviveram 2.000. O resto todos foram mortos. Desses 2.000 sobreviveu meu pai, o irmão dele, Loba, que acabou indo para Israel, o irmão Lipman, que foi salvo pelo padre que escondeu ele atrás do altar da igreja, e minha mãe que estava com eles nessa situação toda. Meus pais daí vão para Romênia, de lá embarcando em trem de gado, viajando junto com os cavalos, com as vacas, e depois vão para a Itália, ficam em Veneza e Roma durante alguns anos, depois vêm para o Uruguai, daí nasce minha irmã, eu vim para o Brasil, ele vem para o Brasil, nasço eu, e daí eles fizeram esse depoimento do Spielberg, né? Fizeram um depoimento e tem gravado, e esse meu tio também, Lipa, veio para cá, o Loba foi para Israel, só que em Israel ele trabalhava no hospital, ele falava assim, passava extrema necessidade e falava, ele mandou uma carta a Jacó, você não sabe o que é ser um general e ser tratado menos que um soldado raso, que não deixavam ele clinicar e tratavam ele de uma maneira sem dar a mínima atenção para ele. Então basicamente a história é essa, de duas pessoas que arriscaram a vida, o cônsul arriscou o cargo, foi destituído do cargo, perdeu o cargo na chancelaria japonesa e só depois de morto, ele, através de judeus que reconheceram o trabalho dele e do Museu Judaico, etc., fizeram uma homenagem para ele em Israel. Sugiara significa cedro. Em Israel quiseram fazer um bosque para ele, iam fazer um bosque de qualquer coisa, depois na última hora decidiram fazer de cedro, e quando foram ver, Sugiara significa cedro, e fizeram esse bosque, fizeram essa homenagem, e graças à homenagem ao livro que ela escreveu, veio para o Brasil, teve a homenagem na hebraica, e a gente ficou sabendo de toda essa história. Tem fotos, ela vai passar para vocês algumas fotos. Essas fotos são verdadeiras, que quando os alemães fugiram, meu pai tinha mais, mas ele teve que jogar fora, porque não dava para carregar, mas algumas ele guardou. Mas é incrível. Esse é o livro. Levava fotos. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu não entendi bem.
Sim. Quer dizer, o Japão também não podia ficar lá, tinha que ter o visto para. Era o Japão tirar. era só para você poder ir até o porto e para poder sair pelo mar do Japão. É só, mas o Japão não permitiu que Só para vocês saberem, nos vistos que foram concedidos e nas autorizações, tem a famosa Yeshiva de Mir. E eles conseguiram esses vistos, meu pai deu as autorizações para eles, e com esses vistos e a autorização que meu pai deu, se salvou toda a Yeshiva de Mir, que quando chegou no Japão foram para Xangai. Outro fato interessante, tinha um judeu rico em Xangai, que ele começou a sonhar com o pai dele todas as noites. E o pai dele aparecia e falava que ele tinha que fazer um prédio grande. Um prédio grande? De noite seguinte, o pai dele de novo, um prédio grande. Terceira noite, um prédio grande. Então ele foi lá falar com o rabino. Rabino, olha, já algumas noites eu deito, durmo, aparece meu pai e me fala para construir um prédio grande, eu não sei para quê. Tá bom. O rabino falou, sabe uma coisa? Se teu pai aparece em sono, manda construir o prédio, constrói. E ele construiu o prédio. E a chave, ele morreu, a chave desse prédio ficou em posse desse rabino. Esqueci o nome do rabino, mas tem o nome do rabino. A Yeshiva de Mir recebe essa autorização, embarca no Transiberiano, vai para Xangai. Eles passam, veem todas as atrocidades que aconteceu. Não passaram fome, não passaram necessidade. É como se Hashem tivesse pego esses bacurim e falado, vem comigo que eu vou levar vocês para cá. Pegou todo esse trem, eram 120 bahur, 120 garotos, chegaram em Xangai, receberam a chave desse rabino, entraram nesse prédio, ocuparam o prédio e não sobrou uma cadeira. Exatamente foi feito como se ela foi feita para Yeshiva de Mir. Agora, só para frisar, novamente, o visto do cônsul e do outro, se não fosse as autorizações concedidas pela Encavodé, não serviriam de nada. Quer dizer, um dependia do outro para poder acontecer a coisa. Esse é o livro que ela escreveu, que é esse livro aqui. Ela escreveu para contar a história da família dela. Esse é o cônsul, o Sugiar, o cônsul japonês. Esse era o prédio. Opa! Você está rápido aí? Esse é o prédio do consulado do Japão na Lituânia em 1940. Inclusive ele perdeu um filho lá na Lituânia, faleceu. Esse é o cônsul, os filhos, ele tinha mais três, um faleceu, a esposa e a irmã da esposa que acompanhava ele, ela veio com eles, acompanhou eles o tempo todo ajudando na casa, a cuidar das crianças. Esse é o caminho, para vocês terem ideia, do Transiberiano. Ele saía aqui de Kaunas, né? Moscou, Novosibirsk, e chegava em Vladivostok aqui, onde já era outro mar e podia pegar outro rumo. Uma viagem, como eu disse, de um mês. Esses são os pais o pai e a mãe do meu pai, os avós, né? Esse é meu pai, jovem, né? Com meu tio Lipa, que ficou escondido na igreja atrás do altar. Pode mudar. Já mudei. Hã? Não mudei. Não. Aqui são fotos de toda a família, como eu falei para vocês, que foram mortos, as crianças, as irmãs, que foram mortos no Ponar. Esses são os pais da minha mãe com as irmãs dela, que também faleceram no Ponar todos. Esse é o meu tio Loba, que foi para Israel.
e esse é o filho dele, o Gideon, que nasceu em Israel. Esse que era o grande médico. Esse daqui é uma foto do sindicato dos peleteiros na Polônia, lá em Vilna. Aqui estão as peles, e era um trabalho, segundo o que eles falam, muito difícil de ser feito para trabalhar a pele. Essa é minha mãe, e aqui embaixo o meu pai. Você gostou dos peleteiros? Esse daqui é um cartão de Auschwitz de alimentação. Cada refeição que você recebia, eles furavam. Então, cada furo era uma alimentação recebida em Auschwitz. Esse material todo que meu pai trouxe, verdadeiro, que ele conseguiu trazer. Aqui são nazistas abordando judeus. Aqui é o commander, né, aqueles no forno crematório. Aqui os nazistas pegando um rapaz judeu. Os corpos que saíam do crematório, das pessoas mortas. Outras fotos. Aqui um rabino religioso fazendo chacota dele, falando: os judeus são a nossa desgraça. Aqui eles aproveitam para verificar se não está contrabandeando, e eles faziam as mulheres tirar a roupa para fazer elas humilhar as mulheres. E aqui um soldado cuidando de judeus que eles conseguiram prender. Aqui são fotos reais de nazistas que eles mesmos tiraram deles. Aqui, mais uma vez, fazendo com a mulher a vistoria, e soldados nazistas, fotos reais, tá? Pessoas mortas. Esse daqui é uma solicitação de 100 judeus. Eles estavam, a polícia alemã estava solicitando que fossem entregues 100 judeus. Também corpos no Ponar, tá? Isso daqui é do Ponar. Esses daqui são fotos lá do Ponar, onde matavam as pessoas. Aqui, como eles enforcavam judeus que estavam comercializando ou fazendo qualquer coisa. Criança judia com a mão, que está meio apagado, mas aqui tem um número de identificação que eles gravavam nas pessoas aqui. E aqui são 3 prisioneiros com a roupa de Auschwitz. Aqui para mostrar as pessoas como ficavam com piolho. Quem você falou que trouxe essas fotos? Meu pai. Da onde ele pegou essas fotos? Ele que Quando fez? os alemães fugiram, eles não conseguiram, do escritório ele entrou e pegou. Tinha mais, ele falou, mas jogou fora porque não dava para carregar. Isso embaixo é o que é? Esse é alguma moeda. Não sei. Aqui está meu pai, né? Já agora, quando foi na hebraica que teve a homenagem, minha mãe, meu pai e minha irmã. Esse é que ele fez o depoimento para o Spielberg, né? Do Shoah. E aqui jornais que saíram quando foi a homenagem que teve na hebraica. Saiu, esse daqui é do estado de São Paulo. Aqui é a esposa do cônsul hoje, né? Ela está com 80 e poucos anos, o cônsul e meu pai. Aqui, que nem eu falei, no Jacó e a esposa no consulado japonês e no clube japonês, a homenagem que fizeram para eles. Essa é ela, com esse livro que ela fez em homenagem ao marido, contando toda a história. Ela com meu pai. Na hebraica. Na hebraica.
ou no hebraico. E aqui eu fiz um mapa para ter ideia, que aqui Vilna tal, a Alemanha está aqui está a Polônia e aqui está a Rússia. Então, a Polônia era um lugar estratégico entre a Alemanha e Rússia. E a Lituânia não. Aqui, em cima. Isso. Em que ano foi a homenagem hebraica? Na hebraica foi Faz pouco tempo. E nós saímos dele daqui para o hospital. Ah, Chegou no hospital. 20 de tem um setembro de 95. O que você falou? Teu pai Saímos da conseguiu homenagem hebraica e Oi? fomos pro Einstein. Teu pai Veio conseguiu uma chegaram a visita. conhecer. Nunca se viram. depois ele não me Porque meu pai estava em Vilna e o cônsul em Kona. Se ele Calma. tinha relacionamento era Durou um mês. da preparação. Só de Um papel. mês não, quase um ano fazendo fisioterapia e tudo mais. Oi. Por que será que ele manteve o segredo dessa história? Quanto tempo? Eu falei agora antes de vocês chegarem, porque meu pai, você fez isso, e eu achar que ele queria se de cavalo. Meu pai nunca gostou disso. Então, a Vivi acha que não, acha que ele não queria relembrar os fatos. Tanto que quando ele relembrou e nós saímos das homenagens todas que teve, ele falou: Joy, eu não estou me sentindo bem. Olha só. A gente liguei para o Chupsky, o médico dele, ele foi para o Einstein, daí teve que fazer uma cirurgia cardíaca, teve um AVC, ficou travado e assim ele se foi. Quando foi? Assim de forma que foi para Em ele. 2003 ele se foi. Assim, Talvez a gente fala, se não tivesse repassado isso tudo, será que a história ia ser outra? A gente não sabe, mas é muita emoção para eles isso, né? A Reviver minha tudo mãe isso. deixou todo mundo vir em casa para fazer entrevista, para fazer filmar. Quando foi a hora dela ter que falar, ela falou: eu não vou falar. Budapeste. Porque é muito difícil. Eu não vou falar. Como você não vai falar daqui? O pessoal da filmagem. O meu pai já estava com AVC quando veio do Spielberg filmar ele. Impressionante a memória que eles têm de para trás, datas, lugares, o que aconteceu. falou que deixou muito marcado toda essa É muito marcante. A gente vê que no subconsciente todas essas histórias que te marcam emocionalmente. Se eu pergunto o que aconteceu 11 de setembro, todo mundo vai falar Torres Gêmeas. Então imagina quem viveu isso se não vai lembrar o que aconteceu. Mas a imaturidade, a inconsequência dos judeus na Europa. Olha a história Eu contei da para vocês. Polônia acontecendo. Na Lituânia, quando estava acontecendo na 36 Alemanha, já, isso é. não, eles sabiam, escutavam. Isso Imagina, isso não vai vir para cá. Então, a minha irmã nasceu em 40, em Budapeste. Eu quero agradecer a todo mundo que veio. Obrigado. Que seja Leloi Nishmat e Yaakov Ben Yosef Cohen, que vocês possam ter também muitas alegrias, muitas simples, e que a gente possa pegar um pouco do exemplo dessas pessoas e trazer para hoje, sabendo que hoje a gente tem muito IT que também precisa de ajuda, muita gente da Keilah precisando de ajuda. Então, pegar como exemplo essas pessoas, trazer para hoje e saber que se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar um IT, a gente tem que procurar fazer.